Hoje nós tivemos uma ministração maravilhosa, que está em Isaías 59, verso 14. Essa palavra, irmãos, veio para mim essa manhã, creio que pela madrugadinha, já quase cedo, né? E eu não estava entendendo certo. E Deus me levou a entender, a compreender o significado dessa palavra. Irmãos, quando nós pensamos, quando um pastor fala sobre leia a palavra, medita nela, estuda a palavra, muitos não querem, irmãos. Nossa, muitos mudam seu pensamento, não aceita que falamos, né? Acho que às vezes, né, Roberto, a gente está pedindo demais a conta. E não é assim, né? A palavra é para os dias que foram, que é e que será. Ela não falta nada. E esse verso dessa palavra traz para os dias de hoje o que é que nós estamos enfrentando. Como eu dizia pela manhã, irmãos, tem muitos que falam, mas eu gosto só de ouvir histórias da Bíblia. Por que você não lê a história da Bíblia? Leia na sua casa a história da Bíblia. Mas Deus está procurando os verdadeiros adoradores que abre a boca e deixa o Espírito Santo de Deus usar. Nós estamos precisando de história, irmão. Nós estamos precisando ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor falando com cada um de nós. Irmãos, como nós podemos escapulir de situações terríveis quando nós acreditamos, quando nós colocamos nossa fé em ação, colocamos também, em primeiro lugar, a palavra de Deus na nossa vida. E esse verso aqui fala assim no verso 14: pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. E esse verso saiu para mim pela manhã, e eu fiquei pensando nesse verso e dizendo, Senhor, é para os dias de hoje. É o que a igreja está enfrentando, né? Quando a verdade cai na rua, tropeça, porque a verdade anda tropeçando e ela cai. E a mentira começa a prevalecer no lugar da verdade. Muitos se vê tão perdido na situação do dia a dia hoje, que às vezes até acreditando na mentira, pensam que é verdade. Por isso que nós temos que ter o Espírito Santo, para que nós possamos vencer essas situações que estão nos atingindo, né? Então, que a justiça foi empurrada para trás. Nós todos falamos, nossa, não existe lei dessa nação. A justiça, onde está a justiça dessa nação? Aí diz assim, essa palavra, o juízo se tornou atrás. Pensa bem, o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs de longe. De longe. Olha como Deus vai falando as consequências que estamos enfrentando, né? Quais são a justiça que foi empurrada para trás? O que é que tem empurrado? Decisões injustas. Diga comigo, decisões injustas. Corrupção espiritual. Corrupção espiritual. E falta de temor de Deus. Tem empurrado o quê? A justiça para trás. Decisões injustas. Muitos tomam decisões que não é do projeto de Deus, o plano de Deus. Acham que é, mas não é. O temor do Senhor se foi.
teme tudo, menos a Deus, menos a sua palavra. Não tem como, irmãos, nós esquecermos do propósito de Deus com esta palavra. Quando Deus não governa o coração, o homem governa com interesse. Quando Deus está sendo colocado de lado, então o homem começa a governar por interesse. E nós contemplamos isso. O interesse. Quando Deus não governa o coração do homem, o homem governa com interesses. É o que nós temos visto. Aí fala assim, algo que eu falei muito aqui, não negocie com princípios. Com princípios ninguém deve negociar. Qual é o princípio? Temor da sabedoria. A sabedoria é o temor de Deus. Quantas pessoas, irmãos? Irmãos, eu fico analisando Deus. Não dá para a gente analisar Deus. Não dá para analisar Deus. A gente pensa assim, Fernando. Nossa, eu no lugar de Deus, eu não ia fazer isso. Eu ia botar fogo no parquinho. Não, eu ia fazer acontecer. Não, eu ia acabar com essa pessoa. Nossa, se fosse Deus, ainda bem que nós não somos Deus. Ainda bem que não somos Deus. Mas o temor a Ele nós temos que ter. Respeito por Ele. Princípios de sabedoria vêm dEle. Irmãos, nada nesse mundo pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Muitos têm colocado o valor certo pelo errado. E Deus não está aí presente. Deus não está presente. Pelo que o juízo se tornou atrás e a justiça se pôs de longe. E todos achando normal. Mas é normal, irmã Edilene, tudo é normal hoje. É normal o filho bater na mãe, no pai. É normal xingar. É normal gritar. É normal não vir na igreja mais. Você pode fazer parte do desagrejado. Tá sim, ó igreja. Os desagrejados dentro de casa, tomando um suco de uva, falando que é a Santa Ceia. O congregar, não estão congregando mais. Não congregam mais. Apontar o dedo é com facilidade. Julgar o homem é normal julgar. Tudo isso Deus está falando dentro desse verso. O juízo se tornou atrás. Parece que Deus não está agindo. Parece que Deus não está ouvindo. Parece que Deus abandonou todo mundo. E não é assim. Não é assim. Quando eu leio aquele versículo, os primeiros serão os derradeiros serão os primeiros. Irmãos, eu vejo que multidão vai ficar, que conhece a palavra, mas não leva a sério, não leva a sério. Não deixa Deus trabalhar na sua vida, não deixa. Fala assim, ó, não negocie seus princípios. Justiça começa dentro de nós. Fala para o seu vizinho, a justiça começa dentro de nós. É, dentro de nós somos justiça de Deus aqui na terra. Se eu sei que está errado, eu não vou agir errado. Se eu sei que não está certo, eu não vou estar de concordância com aquilo que está errado.
porque a justiça começa dentro de nós. Hoje nós vimos essas centenas de crianças aqui. Centenas de crianças, irmãos. Se o pai não governa a vida dessa criança, uma mãe, um pai não governa com justiça, com retidão, essa criança vai crescer do jeito que você está ensinando. Ah, o que tem? Minha mãe já sofreu muito casamento, eu também vou sofrer. Ela acostumou ver o pai bater na mãe. Ela viu o irmão batendo no pai. E com isso vai. Tudo errado. A verdade se torna mentira e a mentira se torna verdade. Então a verdade que tropeça é em público. É em público. Porque a verdade anda tropeçando pelas ruas. A verdade anda tropeçando pelas praças. A verdade continua tropeçando, anda tropeçando pelos asfaltos da vida. E aí, parece tudo normal. Mentira se torna normal, pecado vira cultura. Ah, isso é cultura. É cultura. Será que tudo é cultura? Será que o carnaval é cultura? É cultura. Eu acho que cultura, irmã Cida, era lá no passado, quando eles só brincavam. Quanto mais roupa tinha, mais bonito era para pular o carnaval. Era mais bonito. Os homens com chupeta na boca, brincando. Aquilo era cultura. O outro com uma madeira tomando, todo mundo ria e aplaudia. Hoje não. Hoje eles põem Jesus sendo arrastado no assalto, apanhando. Hoje eles colocam Satanás de pé num carro alegórico, bem bonito, soltando fogo pela boca, com seus grandes chifres, e fala que isso é cultura. Coloca o povo de Deus em lata, achando que é aquilo que conserva. Tem muitos até que entrou nessa. Eu não ponho, não. Eu não entrei nessa de cultura de lata, não. Eu tenho essa aqui, ó. Isso aqui é mais do que lata. Isso aqui que faz me conservar. O princípio da sabedoria. Lembrava-me hoje de manhã, quando era alegria para ir para a igreja. Minha mãe já começava logo cedo. Vai tomar banho, Miriam. Vai tomar banho, fulano. Vai tomar banho, que hoje tem culto. Não tinha igreja, não tinha culto. Hoje tem culto. Aí nós ficava todo entusiasmado. E a gente falava assim, eu sou o primeiro que vou tomar banho, porque tinha um banheiro só. E não tinha chuveiro, era de bacia. Então, a minha mãe já falava, põe a chaleira de água e o caldeirão para esquentando a água para tomar banho. Quem tomou banho de bacia, levanta a mão. Ai, não estou só. Mas a metade da igreja. Então você também, né? Irmão, não tinha chuveiro. Chuveiro era de rico. Era de rico. Banheiro era um para a casa inteira. Meus irmãos tomavam banho de bacia no quintal. Irmãos, nós fazíamos com uma satisfação, com uma alegria. Eu lembro minha mãe pegando eu já com 7 ou 8 anos, sentando na mesa e fazendo cachinho na minha cabeça. Os cabelos tudo cacheado. Minha mãe pondo fita. Começava a arrumar a gente cedo, mas não via a hora de ir para a igreja. Chegava na igreja, os homens sentados de um lado, mulher do outro lado.
Eu queria sentar com meu pai, que o meu pai era mais legal. Aí, aí meu pai falava, filha, teu lugar é ao lado das mulheres, do lado da sua mãe. Aí eu levantava e ia sentar. Meus pais eram da Assembleia de Deus. Então, eu ia sentar perto da minha mãe. E os meus irmãos do lado do meu pai, um do lado, o outro do outro, para não brigar. Meu pai ficava no meio. Não tinha escolinha, não tinha nada disso, irmãos. E eu lembro do pastor pregando, mas pregava com aquele dedo assim. Quando eu lembro das crianças da igreja, lá da Rua Pará, da Avenida Brasil, Dora, que tinha medo do Paulo, eles falavam assim, por que o pastor Paulo é tão bravo? Não era bravo, é porque ele falava na autoridade, né? Eu lembro de mim, pequena, com medo do pastor também. O pastor pregava e rasgava o verbo, e o meu pai tirava o lenço do bolso, sempre um lenço azulzinho, com listrinha dos lados, tirava e enxugava as lágrimas. Minha mãe com o lenço enxugando, o povo chorava. Princípio, primeiro amor, primeiro amor. Coisa mais gloriosa que existe é o primeiro amor. A igreja ela tem que aprender, voltar ao primeiro amor, voltar lá atrás, lembrar quem você era, quem você é hoje, e prestava atenção na palavra. E aquilo que nós não entendia, perguntava em casa para minha mãe. Por que o pastor falou aquilo, mãe? Por que o pastor falou em língua e chorou? Aí minha mãe falava, é poder de Deus, filha. É poder de Deus. E o dia da Santa Ceia, eu nem gostava, porque minha mãe chorava muito na igreja. Nossa, minha mãe falava tanto em línguas, irmão. Na hora que pegava, e não era de calizinho, não. Era de taça. Não sei se vocês chegaram, os mais antigos, né, Vandeir? Você é um antigo. Aí, você lembra. Aí, o Tarcísio também, a Cátia vai lembrar. Aí, passava um guardanapo assim, branco, assim, na taça do lado, e todos tomavam na mesma taça. Quem lembra disso? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pessoas, lembro, 6, 6 comigo. Irmãos, era assim a Santa Ceia. E a minha mãe falava muito em língua. Mas minha mãe falava tanto em língua e chorava. E eu chorava do lado, porque eu não aguentava ver minha mãe chorar. Eu achava que minha mãe estava chorando, sabe do quê? De tristeza. E aí eu ficava esperando ela parar de chorar. Eu falava, mãe, o que aconteceu? Por que você está chorando? A senhora chora. Ela falava, é poder de Deus, filha. É poder de Deus. Eu não entendia. Eu tinha medo do poder de Deus, fazia minha mãe chorar. Fazia meu pai chorar, fazia o pastor chorar. Eu não entendia que poder de Deus, a gente chora que a presença dEle é algo triunfante. Hoje a gente não vê mais as pessoas chorando no poder de Deus. Irmãos, a igreja ela tem que voltar a ser como era no passado. Sentir um sentimento de amor por Deus, pelos irmãos, irmãos que sofrem, né? Os irmãos que sofrem. Aí, essa passagem aqui fala assim, defenda a verdade mesmo que fique sozinho. Cadê, irmãos? Defenda a verdade mesmo que você ficar só. Ai, eu tenho medo de ficar sozinho. Ai, muito sala para mim. Nossa, pastora, você ficou sozinha? A pastora Ana Paula viajou, você ficou sozinha? Eu falei, eu? Não fiquei, não. Deus esteve comigo. Ah, Deus esteve comigo. Não, irmãos. Cheguei um dia na minha casa, que foi o dia que ela viajou. Aí, você sabe que mulher viúva, não tem marido em casa, vai para casa de filho, fica até tarde. E aquele dia, irmãos, eu fiquei até muito tarde fora.
Aí eu cheguei em casa, era acho que umas 11 horas. Horário de menina, porque o horário dos outros hoje é 1 hora da manhã. Aí, irmãos, a rua inteira apagada. Meu Deus, o que aconteceu? Olhei minha casa no escuro, tudo no escuro. Controle não abriu o portão, chave do portão eu não tinha. E foi uma coisa assim. Falei, agora, meu Deus, me faz eu entrar nessa casa de qualquer jeito. Eu preciso entrar e ir para o meu quarto. E não conseguia. Chamei meu neto lá, marido da Ana Flávia, e foram lá. Vó, você vai dormir na minha casa hoje. Falei, caramba, eu quero dormir na minha casa. Não, vó, você não pode dormir aí, tá escuro. Bom, não dormi na minha casa. Fiquei preocupada com a minha casa. Queria era dormir na minha cama. Porque você sabe que velho gosta da sua cama. Quem gosta da sua cama? Levanta. Ai, igreja inteira. Até os novos gostam. Então, não estou mais velha. Né? Então, foi maravilhoso assim. No outro dia que eu entrei na minha casa, as meninas falaram, mãe, você não vai dormir aí. Você vai dormir aqui na minha casa. Não, senhora, vou dormir na minha casa. Uma briga, irmão. Você não dorme sozinha. Não vai dormir sozinha. Não, eu vou dormir sozinha com Deus, com Deus. Irmãos, que luta para você ficar sozinha. Ah, não, tenha dó. Bom é viver em paz, livre, leve e solto. Amém? Aí, a verdade pode até tropeçar, mas não morre. Viu? A verdade pode até tropeçar, mas ela não morre, não, viu? Porque eu falo assim, que a verdade tropeça em público. Aí a pessoa fala, matei a verdade agora. Ninguém vai descobrir mais. Pode pôr a tua barba de molho que a verdade vai aparecer. Pode demorar 10, 20, 30, 50 anos. A verdade sempre aparece. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Você acha que a verdade vai morrer? Não, não morre. Então a retidão não encontra espaço para agir. Aí. E a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando. E a retidão e a equidade não pode entrar. A retidão, a verdade, não pode comparecer naquele espaço. Então, pessoas íntegras são perseguidas. As pessoas direitas são perseguidas. Ah, eu não sei porque que eu sou perseguido. Porque você é servo de Deus. Porque você é serva de Deus. Porque andamos em retidão, em comunhão com Deus. Somos perseguidos? Somos. Ah, eu ia convidar fulano, mas ela não bebe, então não vou convidar. Glória a Deus, faça o favor de não me convidar. Porque bem-aventurado é o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores. Escarnecedor senta lá e piada, bebida, o que tem, o que tem? Hoje, a moda é, deixa para lá. Deixa para lá, deixa para lá. Ah, mas está acontecendo, deixa para lá. Vamos falar, deixa para lá. Vamos resolver esse problema, deixa para lá. Hoje deixa para lá tudo. E a retidão que tem que aparecer, parece que vai ficando incubada. Porque o homem não dá abertura à verdade. Quem anda certo é criticado. E santidade se torna exagero. Para que isso? Para que isso? Para que isso? Para que vestir desse jeito? Para que? A moda é outra.
Eu tive minha irmã, coitadinha, que já está lá na glória com Deus, já é um anjo do Senhor, a minha irmã, e ela caiu no erro com o namorado. E aquele dia nunca mais saiu da minha mente. Eu devia ter uns 8 anos, ou 7 anos, por aí eu devia ter. Nós estávamos na igreja. E aí, aquele pastor falou no altar: a partir de hoje, a família do irmão, falou o nome do meu paizinho, do meu pai, estão excluídos da igreja por causa do erro dessa filha dele, que ela teve uma vida irregular com o namorado. Irmãos, eu lembro, que tristeza para o meu pai, para minha mãe. Eu vi eles levantando uma igreja grande como essa, devia ter umas 1000 pessoas. Eu vi assim meus pais chorando, a minha mãe chorando de soluço, saindo a minha irmã envergonhada, vermelha, foi saindo no corredor, todo mundo olhando assim, ninguém barrou minha mãe, ninguém barrou meu pai para ficar. O próprio pastor pôs meu pai para a rua. Por causa de um erro da filha. O exagero. Porque na hora que mais precisava ter um acolhimento na igreja, eles não reconheceram que meu pai tinha anos de convertido. Que a família desse irmão, que era presbítero da igreja, que meu pai era, estava sendo humilhado. Eu lembro disso. Às vezes a pessoa coloca um exagero tão grande. Ela errou. Colocasse de castigo ela e o namorado no banco sentado. Por 1 ano. Porque os castigos eram assim de 1 ano. 1 ano sem Santa Ceia. 1 ano sem comunhão. 1 ano sem cantar no coral. Ele era músico da igreja, 1 ano sem tocar música. Mas não foi assim. Jogaram tudo para fora. Quase que meu pai perdeu a salvação. Se não fosse um pastor maravilhoso, de outra denominação, minha mãe chorava muito e pedia para ele: vai visitar meu velho, vai. E esse pastor começou a insistir, glória a Deus. Meu pai aceitou, voltou para a igreja, e quando ele partiu era pastor da Igreja do Brasil para Cristo. Então meu pai morreu na presença de Deus. Mas aqui nessa palavra, o que eu vejo? A retidão que não encontra espaço. Pessoas íntegras são perseguidas. Quem anda certo é criticado. Santidade se torna exagero. Ser reto pode custar caro, mas vale a pena. Vale a pena chorar pelo amor de Deus. Vale a pena trilhar no caminho do Senhor. Vale a pena olhar só para Deus. Vale a pena olhar só para essa palavra, seguir em retidão, deixa os outros, que os outros é outros. Deus mostra para nós, deixa o outro. Segue em frente, avante sem parar. Vamos em frente. É o nosso lema. Deus honra quem permanece fiel. Deus honra quem permanece fiel. O milagre acontece quando a vida do homem é fiel. Fiel com Deus, fiel na disciplina, fiel em tudo, humilde. Conversava com um rapaz tão humilde. Ele falou umas coisas para mim hoje cedo. Eu fiquei assim, olhando nele, falei: que menino humilde, moço humilde. Né? Eu falando umas coisas para ele, e ele falando: amém, pastora, você tem razão, amém. Acho bonito a humildade. A humildade não pode fugir da nossa vida.
não pode extraviar da nossa vida, porque luta nós enfrenta todo dia nós temos conta para pagar, todo dia tem alguém que vai nos cobrar, tem alguém que quer, cortar o nosso pescoço, mas nós temos que estar ali mantendo firme e forte. Eu venci, Jesus venceu, eu vou vencer também. No mundo tereis aflições, tendes bom ânimo, porque eu venci. Ele declara, eu venci. O que ele venceu? Ele venceu até a morte de cruz. Nós não fomos presos, nós não estamos no calabouço, nós não estamos passando por situações terríveis. E não queremos vencer, achamos que tudo está errado. Mas chega uma hora, irmãos, que o nosso Redentor vive. Chega um momento que Deus vai se levantar. Ele vai se erguer, Ele não vai nos deixar. Um mundo de calamidade, um mundo terrível que nós estamos enfrentando, situações que nós não sabemos aonde vai parar. Cada vez que você assiste uma reportagem, teu coração dispara, você não sabe o que vai acontecer com você, com a sua firma, com o seu dinheiro, com a sua família. Você não sabe o que vai acontecer. Dentro desse mesmo capítulo e versículo, Deus vê que não havia justiça e Ele mesmo intervém. Ele mesmo intervém, Ele vem. Quando o homem falha, Deus entra na batalha. Diga comigo, quando o homem falha, Deus entra na batalha. Deus está entrando com providência dentro da tua casa, no seu trabalho, está entrando com providência na sua família, na sua área financeira. Ele está entrando com providência. Amanhã é segunda-feira de vitória. Eu profetizo sobre a tua vida hoje, porque Ele saiu do trono, Ele se levantou do trono para nos aconchegar nele. Ninguém vai tocar no meu ungido. Tem ungido de Deus aqui hoje? Diga glória a Deus, aleluia, glorifica a Deus, adore ao Senhor, adore ao Senhor. Quando a verdade cai, Deus se levanta. Deus se levanta. Quando não há intercessor, Ele mesmo age. Ontem teve reunião de intercessão aqui, a minoria vieram orar. Sabe por quê? Muitos não têm compromisso. E muitos deixaram de clamar, de interceder. Pode tentar calar a verdade, mas Deus sempre terá um remanescente. Sempre vai ter um remanescente que o levanta. Ele vai se levantar. Se você quiser, Ele pode agir hoje na tua vida. Ele pode agir quando a verdade cai, Deus se levanta. Ele pode agir quando a verdade foi derrubada, mas e não foi destruída. Você entendeu? Porque Ele está de prontidão. Eu vou livrar. A verdade não morreu, ela apenas tropeçou. Ela não morreu, ela apenas tropeçou. E a verdade permanece. Podem tentar te silenciar, podem até zombar de você. Mas você não é crente, você não é cristão, você não é lá da igreja da fulana, você não é daqui ou dali. Podem até te rejeitar. A verdade foi derrubada, mas não foi destruída. Deus te põe você de pé. Deus te ergue. Ele te põe de pé. A verdade continua sendo verdade. Oh, glória a Deus. Sabe por quê? O avivamento começa quando a verdade volta ao centro das coisas, a verdade. O avivamento começa a agir na nossa vida. Vai começando a agir. A retidão foi barrada, mas o céu está aberto. A retidão foi barrada.
E a equidade não pode entrar, porque foi barrada. Foi barrada. Mas o céu ninguém barra. O altar do Senhor ninguém fecha. Ninguém age contra o altar de Deus. Porque Deus é Deus, Ele está presente aqui hoje. Você vai sair daqui hoje curado, restaurado, pelo poder de Deus. A luta veio, a dor está grande, está, mas a vitória é maior. Cuida da tua salvação. Quem quer morar com Deus aí, cuida da tua salvação, cuida, batiza, seja fiel para com Deus em tudo, em retidão, com retidão. Deus vai agir em teu favor, aleluia, porque Deus abre os céus sobre os fiéis dele. Glória a Deus. Deus sempre preserva um remanescente. Deus sempre levanta intercessores, irmãos. Deus sempre prepara um mover. Um mover. Deus sempre está preparando um mover. Quando não há justiça na terra, Deus se levanta do trono. E pode deixar. Você vai ver a justiça de Deus nessa terra. E já começou. Já começou. Então diz aqui, então Ele mesmo entra na batalha. Deus está intervindo, Deus está restaurando, Deus está trazendo temor novamente para a terra. Irmão, cria temor de Deus, respeite a Deus, faça conforme o Senhor está ensinando, faça. Hoje Deus está perguntando para você, para cada um de nós, quem vai defender a verdade daqui para frente? Quem vai? Quem vai? Quem vai defender a verdade? Ai, pastora, a senhora me desculpe, irmã Edilane, se eu for defender, eu vou ficar sem amigos. Se eu for falar a verdade para fulano, eu vou ficar sem amizade. Põe amizade, põe amigo na frente, põe tudo na frente. Irmão, não é assim. A vinda do Senhor está perto. Está mais perto do que nós imaginamos. Mas, olha, muito mais perto. Para Deus livrar o povo do Egito, irmãos, Ele fez com que a mãe de Moisés fizesse um bercinho, um cesto betumado, aonde ela colocou aquele cesto com o bebê chamado Moisés dentro daquele cesto, e fosse o próprio Espírito de Deus dirigiu aquele cesto com o nenê chorando até diante da filha do rei. Deus já sabia que ia precisar de Moisés anos e anos depois para livrar o povo de Israel. Deus levanta o remanescente. Deus levantou Moisés. Moisés foi criado dentro do palácio. Dentro do palácio. Deus tem suas estratégias que você desconhece. Como é que você está aqui hoje? Teve uma pessoa que Deus fez nascer na tua família, que levou o evangelho até nós, chegou em nós a verdade, chegou em nós a salvação, chegou em nós essa graça do Senhor, essa unção de Deus, chegou em nós. Igreja, é Deus usando, é Deus falando conosco hoje. Quem vai defender a verdade? Não há tempo mais de Deus levantar neném, porque a volta dele está prestes a vir. Ele quer que nós nos colocamos à disposição dele. Pode deixar, Pai, conta comigo. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor diz, eu vou te acordar de madrugada. Diga para ele, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, 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 usa-me.
Oh, aleluia. Quem vai permanecer santo, irmãos? Diante de toda a circunstância desse mundo. Quem é que vai se permanecer santo diante do Pai? Quem não vai se contaminar com o mundo? Como está difícil, igreja. Quem é que não vai se contaminar? Eu falei de manhã aqui, ó. Um ímpio, a pessoa que não é, defendendo o que era antes, um carnaval sadio, contra o que acontece nos dias de hoje. Em outro lado, pastores e igrejas levantando para dar abertura a carnaval. Quem é que vai defender? Quem é que vai defender? A verdade está caindo nas praças, na rua, nas avenidas. Caindo. Se tornou tudo legal. Tudo certo. O que tem? O que tem? Deixa para lá. Não deixa para lá não, irmãos. Não deixa, a verdade de Deus tem que permanecer. A verdade não morre. A verdade não morre. Ela cai na rua porque tropeçou. Só tropeçou e não morreu. Igreja, acorda, Espírito Santo, acorda teu povo. Acorda, desperta teu povo, Senhor. O avivamento não começa da praça, ele começa no altar. Hoje Deus está falando com você. O avivamento está dentro de você, põe para fora. Aprenda a glorificar, aprenda a tomar posse de milagre na tua vida hoje. Aprenda a fechar as brechas, para que o diabo não tenha poder sobre ti. Aprenda a fechar as brechas. Oh, aleluia. A unção, o avivamento começa quando o arrependimento. Quando diz um não ao pecado, e o quebrantamento começa no coração. Eu era pequeno, ouvi o pastor pregando. O final está aí, Jesus está às portas. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu já estou com 72 anos. Vou completar agora em julho 72 anos. Eu estou esperando esse Jesus, mas agora se aproxima mais perto do que todos os anos que eu achei que ele iria vir lá atrás. Agora eu tenho certeza, Jesus está voltando. Jesus não está voltando, ele já está preparado para voltar. O rei está voltando, o rei está voltando. Depois você procura esse louvor, o rei está voltando. Glória a Deus, porque ele está voltando. Se a verdade caiu na praça, que ela levante dentro de você. Que ela levante dentro de você essa verdade. Se a justiça foi afastada, que ela habite em nossa casa. Ensina seu filho o caminho que ele deve seguir enquanto ele é pequeno. Não deixa o mundo entrar dentro da tua casa. Não liga a tua televisão para cenas pornográficas de novelas, de coisas terríveis que acontecem, do carnaval. Aí, olha o mundo lá, como é que está, olha como é que está o demônio nesse carnaval. Se abriu a porta, o diabo está entrando dentro da tua casa. Fecha a porta para ele, fecha a porta. Fecha a porta. Oh, Espírito de Deus, fala com a tua igreja, Senhor. Ore, ahai, suianda lamas, suiandararás. Oh, aleluia. Deus está levantando uma geração que não negocia princípio. Você faz parte desse princípio que o Senhor vai contar com você. Não cale tua boca. Seja porta-voz de Deus. Seja embaixador de Cristo. Enquanto você pode. Que breve vem um grande dia.